eu tenho trabalhado com estrelas, eu sou um astrofísico estelar, né? Eu trabalho com estrelas de alta massa, chamadas estrelas BE, né? Que são estrelas que elas têm massas muito maiores que a do Sol, entre 3 e 20 vezes a massa do Sol. As mais massivas chegam a ter 20 vezes a massa do Sol. Mas elas têm uma característica muito interessante, que você não encontra em nenhum outro tipo de estrela que a gente conhece, pelo menos, né? Que elas giram muito, muito, muito rápido. Elas giram tão rápido que elas vão ficando, em vez de ela ter uma forma esférica, né? A gente sempre imagina uma estrela como uma estrutura esférica, né? A gente vê uma foto do Sol, uma bola de gás, né? Tanto que algumas definições aí de livros, textos para crianças falam assim, olha, as estrelas são bolas de gás, né? Aí todo mundo pensa em bola, coisa esférica, né? Só que nossas estrelas não são bolas de gás no sentido esférico, né? Porque elas são muito achatadas, elas ficam realmente num formato que tecnicamente chama de formato oblato, né? Como se você pegasse uma bola aí de praia, sabe aquelas bolonas que você brinca na praia, e sentasse em cima, né? Ela fica com aquele formato meio achatado que lembra um pouco a estrela BE. Então elas são muito interessantes porque dá para trabalhar com elas sob vários pontos de vista, né? Primeiro que elas formam um disco em torno delas, isso é muito interessante, ninguém sabe muito bem como isso acontece, mas elas, muito provavelmente associado com a rotação, existe um processo de perda de massa. E então elas vão girando muito rápido, elas começam a perder massa, elas evaporam, se você quiser pensar dessa forma, né? Elas começam a perder massa e essa massa vai se expandindo, formando estruturas enormes do tamanho do nosso sistema solar. Só que são estruturas gasosas, muito quentes, com temperaturas de 20.000 Kelvin, né? 20.000 graus aproximadamente. E essas estruturas a gente consegue observar aqui na Terra, através de espectroscopia, polarimetria e outras técnicas. Então o nosso grupo aqui na USP, a gente estuda essas estrelas de vários pontos de vista. A sua estrutura, a sua alta rotação, o processo de formação do disco, e uma vez que esse disco se formou, como é que ele é estruturado, quais suas propriedades. A gente faz teoria, a gente observa também. Então é um grupo multidisciplinar que, digamos assim, ataca esse problema das estrelas BE de várias formas diferentes. Agora, conversando um pouco das estrelas BE, me surgiu uma dúvida. Porventura elas têm a mesma evolução que uma estrela de alta massa, que talvez no fim da vida delas virá se tornar um buraco negro, ou elas têm uma evolução diferente? Elas têm uma evolução diferente, e a pergunta é muito interessante, porque quando a gente, ao longo do século XIX, século XX, perdão, né, ao longo do século XX foi formado toda uma teoria muito avançada e muito bem estruturada de estrutura e evolução das estrelas, né? Pode-se dizer que uma das grandes vitórias da ciência, né, da ciência como uma criação da mente humana coletiva, né, gerações de cientistas, né, uma dessas grandes vitórias foi justamente conseguir explicar o processo de nascimento, evolução, morte de uma estrela, né? Você mencionou aí buraco negro, né, que é o resultado de uma explosão de uma estrela de alta massa, né, uma explosão como uma supernova. Então vários aspectos fascinantes, né, foram sendo descobertos de como essas estrelas evoluem, né? Estrelas de baixa massa evoluem de um jeito, de uma massa mais intermediária evolui de outra forma, de alta massa, uma altíssima massa evolui de outra forma ainda, né? Então quando a gente chega no final do século passado, 20 anos atrás, os ingredientes estavam, digamos assim, na mesa, né? Só que recentemente a gente começou a perceber que faltavam alguns ingredientes que são muito essenciais, né? E dois desses ingredientes mais importantes, eles são essenciais para entender estrela BE. Quais são os ingredientes que estavam faltando, que agora a gente está começando a colocar aí na teoria, digamos assim? Um deles é a alta rotação, que eu já mencionei. Então você perguntou, elas evoluem igual? Não, porque a alta rotação faz com que elas tenham estruturas internas completamente diferentes. E como elas têm estruturas internas completamente diferentes, elas vão evoluir de uma forma diferente. E você consegue ver uma marca dessa evolução diferente nessas estrelas quando você faz análise espectroscópica, por exemplo. Quando você vai lá medir
a abundância dos elementos químicos na superfície da estrela, você compara com uma estrela de baixa rotação, uma estrela em alta rotação, eles são diferentes. E aí o pessoal fala, puxa, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E hoje a gente entende que isso tem a ver com processos internos acontecendo na estrela. Então, um dos ingredientes é essa alta rotação que eu já mencionei. O outro ingrediente que é fascinante é binaridade. Então, a gente pode se perguntar, estrelas BE são estrelas em altíssima rotação. Eles não tinham essa rotação veio, né? Foi lá que deu um empurrão nela, assim, como se fosse um peão, ela começou a girar rapidamente, dessa forma tão intensa, né? E essa pergunta tem sido feita há muito tempo, e hoje, aparentemente, a resposta mais aceita pela comunidade, e a gente, aqui no Grupo do Brasil, a gente tem colaborado de forma importante para isso, né? Mas a resposta mais importante, a resposta mais aceita é que essas estrelas, as estrelas BE, elas são fruto de uma interação binária anterior. Então você tem uma estrela massiva, outras estrelas massivas, elas giram em torno da outra, uma afeta a outra de tal forma que no final você vai ter uma estrela BE, uma delas acaba se transformando numa estrela BE, ela vai acelerando, a sua taxa de rotação vai acelerando, ela se transforma numa estrela BE. Então, pode ser que no final da história, quando a gente souber a história completa, né, a ciência nos contar a história completa, é possível que 100% das estrelas BE sejam fruto de uma interação binária com uma outra estrela no passado, né? E essa outra estrela provavelmente já explodiu como uma supernova, né? Então a gente olha para a estrela BE e a gente não enxerga, a gente só vê uma estrela BE. Mas hoje a gente está começando a perceber esse resto dessa explosão, né? Às vezes já está lá, já são conhecidos estrelas BE com estrelas de nêutrons, por exemplo, né? Outras estrelas BE são conhecidas com objetos que são provavelmente anteriores a essa explosão da supernova, né? Então é um processo, é uma área bem interessante que envolve vários aspectos da astronomia, aí, todos bem complicados e muitos que a gente não entende muito bem ainda. Então é um processo bem, é uma área bem ativa, digamos, né? Tem muita coisa nova acontecendo.